E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Perizetti, advogado da área da Previdência, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a aposentadoria do deficiente. A Previdência ela vem sofrendo alterações gradativas ao longo dos anos. A aposentadoria do deficiente foi uma delas, mas a gente teve uma grande mudança em 2019 com a emenda constitucional 103 de 2019, que alterou muito as regras da Previdência, e estamos com praticamente um ano dessa reforma, e eu vou fazer uma série de vídeos sobre essa questão, sobre as regras anteriores, as regras de transição e as regras atuais. Então esse é o primeiro desses vídeos, e vou começar conversando com vocês um pouquinho sobre a regra da aposentadoria antes da reforma. Então, antes da reforma a gente tinha basicamente duas modalidades de aposentadoria, que era a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição era aquela mais tradicional, a mais concedida, em que a pessoa tinha 30 anos de contribuição, a mulher, e conseguia se aposentar, ou 35 anos de contribuição e o homem também conseguia se aposentar. A idade era independente, não precisava ter o requisito etário, que a gente chama, então não precisa alcançar 50, 60, 65 anos, por exemplo, para conseguir aposentadoria por tempo de contribuição. O que mudava nessa modalidade era realmente o valor do benefício. Então tinha aquele chamado fator previdenciário, que diminuía o benefício, o valor desse benefício de aposentadoria, numa porcentagem proporcional à idade da pessoa que estava se aposentando. E a segunda modalidade era a aposentadoria por idade. Quem não conseguia geralmente se aposentar por tempo de contribuição se enquadrava nessa aposentadoria por idade, que era 60 anos para a mulher de idade, 65 para o homem também de idade, e no mínimo uma carência de 15 anos ou 180 meses contribuído. E hoje, depois da reforma, não existe mais essa modalidade de aposentadoria, então não existem essas duas modalidades, né? Então existe uma única modalidade, que é a aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Mas hoje a gente vai falar só um pouco sobre essas regras gerais, e agora eu vou falar um pouco sobre as regras do deficiente, que é com base na Lei 142 de 2013. Então, uma lei de 2013 que regulamentou essa aposentadoria específica dos deficientes. Então, é uma lei relativamente recente. E o que essa lei diz? Ela diz que a deficiência ela tem algumas implicações em razão da dificuldade da pessoa desempenhar o seu papel normal, como uma pessoa que tem todas as características normais. Então, se ela tem uma deficiência, essa deficiência, essa dificuldade tem que ser amparada pela lei previdenciária. E nessa lei se estabeleceu 3 critérios de diferenciação dentro da deficiência: a deficiência leve, a moderada e a grave. A deficiência leve ela diminui o tempo de contribuição em 2 anos, a média em 6 anos e a grave em 10 anos. Então, um exemplo bem simples para a gente entender: um homem que iria se aposentar com 35 anos, se for verificado uma deficiência grave, ele vai se aposentar com 25 anos. A mesma coisa com a mulher, então vai reduzir 10 anos na aposentadoria dela, no tempo de contribuição dela. Então, de 30 anos que ela ia se aposentar normalmente, com a deficiência vai diminuir, então são 20 anos de contribuição, também independente da idade. E nessa modalidade de aposentadoria não se reduz, não tem o fator previdenciário, então ela ganha 100% do benefício dela, do cálculo que é feito para apurar esse benefício. Então ela consegue um benefício de 100%, diferente daquela que eu falei do fator previdenciário. Na aposentadoria por idade também, ela tinha uma diferença. Então a idade que era de 65 e 60, ela vai para 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Também tem que cumprir os 15 anos, e esses 15 anos tem que ser 15 anos com deficiência. Então essa é uma segunda modalidade de aposentadoria pro deficiente. Então basicamente essas são as duas regras do deficiente, de de uma mudança, né, de prazos, tempo, idade para conseguir a aposentadoria, justamente em razão dessas peculiaridades que cada um enfrenta no seu dia a dia.
Uma das grandes mudanças que teve foi no setor público. No setor público não existia uma regulamentação, não existia uma lei própria do servidor público. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem um regime dos servidores federais, tem o regime dos servidores municipais e estaduais também. Então cada um desses regimes deveria ter uma norma própria, o que não existia. Então o que o servidor tinha que fazer, o servidor deficiente tinha que fazer, era entrar com uma ação para usar aquela lei, a Lei 142, a seu favor no ambiente público. Então, judicialmente, conseguia a aposentadoria do deficiente, mas não tinha uma lei específica para o servidor. E o que aconteceu? Com a reforma, com a emenda constitucional, ela faz referência expressa à lei para resguardar a situação dos servidores em geral. Então, a lei faz essa especificação, só que ela adicionou 2 requisitos, que são 10 anos no cargo, 10 anos de serviço público, e 5 anos no último cargo que a pessoa for se aposentar. E o requisito de cálculo ele continua o mesmo, né? Vai se aposentar pela média e com 100% dessa média. Não vai ter aquelas regras de paridade, integralidade que tem para o servidor público mais antigo, que até dezembro de 2003 alguns servidores conseguem se enquadrar na regra ainda de paridade e integralidade, mas para se enquadrar nessa regra tem que seguir todos os requisitos que estão expostos na emenda constitucional. Então, para o servidor público está regulamentado, tem os critérios especiais e o valor do benefício é 100% da média. E a reforma da Previdência, voltando agora ao INSS, ela não alterou, não teve alteração pro deficiente, então permanece a mesma legislação, a mesma regra, e inclusive a regra de cálculo também permanece a mesma da antiga Previdência, vamos dizer assim. Então é 80% das melhores contribuições e chega ao valor de 100%. Junto com esse material em vídeo, a gente tem também um material em texto, tem algumas informações complementares, gostaria que você lesse também. E se tiver alguma dúvida, se restar algum questionamento, fico à disposição. Meu nome é Bruno Pelizetti, um abraço e até a próxima.